consagração à Santíssima Virgem, portanto, ela é uma arma de salvação, como vão dizer os santos, para aqueles a quem Deus quer salvar. Lembrando-nos que, como diz São Pedro, esta é a vontade do Senhor, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Não há ninguém que Deus tenha feito para condenação. Deus nos fez, todos nós, para a felicidade eterna. Deus nos criou para o céu. É verdade que muitos não acolhem, não aceitam e não desejam a salvação que Deus proporciona. Por isso, todos os dias, há muitos que vão para o inferno. Mas não porque Deus assim o quis, mas porque eles assim o desejaram. Aqueles que se condenam por vontade própria, porque durante a sua caminhada fizeram uma opção contrária àquilo que Deus queria para eles. Não quiseram, de fato, a salvação que Cristo lhes proporcionou. Quando falamos, portanto, da consagração a Nossa Senhora, nós devemos compreendê-la sempre na ótica deste imenso plano de amor de Deus, deste plano de salvação que Deus estabeleceu para toda a humanidade e que Deus apresenta a cada um de nós. A consagração à Santíssima Virgem, ela é um meio de santificação. Ou seja, é um meio que nos facilitará a colocar em prática o que Cristo mandou, a fim de obtermos esta salvação eterna. Quando nós falamos da consagração à Nossa Senhora, é importante também vê-la em um aspecto mais profundo ainda. Não apenas como meio de santificação pessoal, mas como meio de cumprimento do grande desígnio de Deus para a humanidade. Aqui entra a dimensão escatológica da consagração à Santíssima Virgem. Quando, portanto, Deus criou a humanidade, e nos é narrado isto em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus, diante da queda do homem, incitado pela serpente, Deus, ele castigou o homem e a mulher e também a serpente. E Deus fez uma célebre profecia que tudo tem a ver com aquilo que agora apresentamos, a devoção e a consagração à Nossa Senhora. Esta profecia diz o seguinte, que o homem, a mulher, portanto, o ser humano, eles seriam responsáveis por esta derrota de Satanás e pelo cumprimento da vontade de Deus em um plano mais amplo. Quando Deus dirige-se à serpente, castigando-a, ele fará esta promessa, esta profecia, dizendo: a mulher e ti, entre você e ela, eu estabelecerei ódio e inimizade. Estabelecerei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, a mulher e a sua descendência, te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Portanto, Deus mesmo estabelece este ódio e esta inimizade irreconciliáveis entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E Deus profetiza que a mulher com a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. E que depois, esta serpente com a sua descendência faria ciladas, armaria ciladas ao calcanhar da mulher. E o que isso tem a ver com a devoção à Nossa Senhora? Isso tem a ver com a devoção à Nossa Senhora na sua amplitude. Porque justamente Jesus nos faz ver que esta mulher é Nossa Senhora. É por isto, precisamente, que na Sagrada Escritura, no Evangelho narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26, Jesus se dirige, quando entrega o seu apóstolo amado a Nossa Senhora, ele se dirige a ela não com o título de mãe, mas com o título de mulher. Muitos, inclusive, se incomodam de Jesus na cruz, quando entregava o apóstolo a sua Mãe Santíssima, não ter usado o termo mãe. Parece que seria mais carinhoso, parece que seria algo mais delicado se ele tivesse usado o termo mãe. De fato, a Bíblia nos narra que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus usou a expressão mulher? Jesus usa a expressão mulher justamente porque ele queria fazer ver
que aquela mulher profetizada no Antigo Testamento, aquela mulher da qual o Pai falava, que teria uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente, esta mulher era Nossa Senhora. E Cristo quis fazer ver isto. Por isso, ele usa o termo mulher, e tinha que ser mulher. O termo é preciso, é muito bem colocado. Portanto, ele faz ver que a profecia começava a se cumprir quando aquela mulher profetizada em Gênesis, de fato, ela era revelada e era exatamente a sua Mãe Santíssima. E mais, a descendência, a razão pela qual, portanto, Cristo nos entrega a Maria, a fim de que ela nos santifique, a fim de que ela nos ajude a obedecer, a vivenciar a vontade de Deus. Cristo dá a ela uma descendência, por isso chama aqueles a quem ele entrega a ela de filhos. Mulher, eis aqui o teu filho, eis aqui os teus filhos. Na pessoa de João, todos nós estávamos presentes. Ele nos representava a igreja. Então, aquela é a descendência da mulher. E de que forma esta descendência? De que forma esta descendência, juntamente com a mulher, esmagariam a cabeça da serpente? Lembrando que a descendência por excelência é o próprio Cristo. Mas nós somos membros do seu corpo místico. A igreja total é Cristo conosco, que estamos unidos a Ele pela graça. E, portanto, é desta forma que a profecia se realizará. Nós devemos estar muito atentos a todo esse significado, a fim de que nós compreendamos, não de maneira superficial ou romântica, a devoção à Nossa Senhora, mas de maneira muito precisa, a fim de que nós possamos vivenciá-la sem medos, sem escrúpulos, sem amarras, a fim de que nós possamos, de fato, entender a vontade e o plano de Deus para a igreja, para o mundo e para nós, cada um de nós em particular. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz ver, portanto, que nesta entrega à sua Mãe Santíssima, está o cumprimento da profecia feita há milhares de anos atrás pelo Pai. E a devoção à Nossa Senhora, ela nos levará a isto. Dizia, de que forma, portanto, esta cabeça da serpente será esmagada? Como nós demonstramos, como nós realizaremos esta profecia? De que forma ela se cumpre em nossas vidas? De fato, a cabeça de Satanás, ela é esmagada quando nós rejeitamos as suas seduções. Quando nós dizemos não às suas infectivas, às suas tentações. Quando nós dizemos não às suas propostas estas que querem nos tirar do caminho de santificação, que querem nos tirar da vontade de Deus. Por isto, a devoção à Nossa Senhora consiste nesta entrega total a Maria, a fim de que nós aprendamos a fazer tudo o que Jesus mandou. Porque aqueles que fazem o que Jesus mandou, não pecarão. Aqueles que fazem o que Jesus mandou, estarão resguardados da ação do maligno, desta, de fato, influência maior em suas vidas. Nossa Senhora é aquela que recebeu da parte de Deus, o Pai, e da parte de Deus, Filho, a missão de esmagar a cabeça da serpente. Eis que a mulher e a sua descendência te esmagarão a cabeça. Portanto, não foi o homem, não foi a carne quem escolheu, mas o próprio Deus quem assim o quis e assim estabeleceu. A devoção à Nossa Senhora nos leva, portanto, à vitória sobre Satanás, à vitória sobre a serpente, de forma que nós muito mais facilmente descobrimos a sua malícia, a sua ação, e mais facilmente, com auxílio e intercessão materna de Nossa Senhora, venceremos ali as suas seduções. Por isso é tão importante a devoção à Santíssima Virgem, porque não é Deus diretamente quem derrotará a Satanás. Seria para o demônio um privilégio imerecido. Deus, ele confiou esta missão à mulher e à sua descendência. A mulher e a sua descendência. E é imensamente mais humilhante para o demônio ser derrotado pela mulher e a sua descendência do que ser derrotado diretamente pelo próprio Deus. Portanto, é a missão, é o cumprimento da missão que o próprio Deus estabeleceu. Quando Cristo nos entrega a Maria, ele dá corpo, ele então reduz ao ato, ele então concretiza a profecia do Pai.
Aí a importância, meus amados irmãos e irmãs, de nós entendermos esta missão da Santíssima Virgem e o nosso papel, a nossa colocação dentro desta missão. Como que nós seremos imensamente beneficiados por esta total consagração, uma vez que nos levará a uma clareza maior daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que é a ação do inimigo, de forma a colocar em prática os mandamentos e a rejeitar aquilo que está em contrário à vontade do Senhor. E ligando tudo isto, a consagração, a este pequeno, misterioso e inspirado livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Digo inspirado usando as palavras do Papa Bento XV, que diz que é um livro inspirado e cheio da mais suave unção. O que este livro, escrito há 300 anos atrás, tem a ver com esta devoção, com este plano de Deus de santificar o seu povo e neutralizar a ação do maligno na nossa vida? O que este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, tem a ver com todo este processo de santificação que Deus proporcionou, que Deus estabeleceu para nós trilharmos? É o que nós falaremos no próximo bloco.